Fala aí, pessoal. Daniel Turbox aqui no Turboxcast. Mais um episódio. Hoje com um cara que eu admiro já há um tempo e tive o prazer de trabalhar nos últimos meses, pós-Covid. Tive o prazer de conhecê-lo melhor e trabalhar com ele. Estou aqui com o Eduardo Gaz hoje, da TTW Group. Fala, Du. Beleza, Dani? Para mim é um prazer estar aqui com você. Eu aprendi, a gente já tinha uma relação anterior onde eu era seu cliente, e quando eu tive a oportunidade de trazer você para mais próximo para prestar uma consultoria, foi um prazer, assim, aprendi bastante e espero que eu possa aprender muito ainda com você, que as nossas conversas são sempre muito ricas, de opiniões diversas e antagônicas, o que é melhor ainda. Sim, Mas estamos juntos. valeu, cara. Não, é isso mesmo. É um crescimento mútuo. A opinião, ela não necessariamente ela precisa sempre ser a mesma. É bom a opinião contrária. É sempre bom ter opinião contrária em muitos aspectos, porque a gente não está sempre certo. Eu acho que é o jeito da gente crescer, né, e poder aprender coisas novas é justamente nessa troca, porque se você já sabe tudo e já tem a resposta para tudo, então fica em casa e não precisa fazer mais nada. Esse desafio intelectual, na verdade, é o que me move, é o que me mantém andando. De novo, é muito bacana e agradeço todas as vezes que a gente já teve esse embate sempre saudável e respeitoso. Espero que a gente possa ter muitas vezes ainda no futuro. Sempre, cara. Eu adoro as nossas conversas. Elas também me fazem um crescimento, me trazem um crescimento muito grande. Assim, é o nível, né, do interlocutor que faz o nosso crescimento. Então, se a gente tiver uma discussão, Você está discussão no bom ferrado. sentido, né, cara, com uma pessoa medíocre, não vai sair, primeiro que não sai nada, e depois que, puta, você não vai crescer, sair dali no 0-0, cara, ou perdendo. Mas eu aprendi, Dani, a gente, até se quiser eu te conto uma história, quando eu comecei, eu comecei a Ski Brasil, que foi a primeira empresa, né, que eu abri, a gente começou na época tinha toda aquela questão de papelada, IATA e tal, a gente começou, posso até explicar mais, mas comprando uma agência que já existia, que era a Rossi Tour, do Dr. João Rossi, da Rossi Construtora, tudo, e ele tinha a Rossi Tour para cuidar das coisas da empresa, das coisas pessoais dele. E ele me ensinou um negócio que é maravilhoso, que quando essa discussão aí que não levava a nada, ele olhava assim, sabe que você tem razão? Acabou o assunto, né? É o que o americano fala, let's agree to disagree, mas ele fazia de uma forma muito mais educada, muito mais simpática. Ele falava, putz, sabe que você tem razão? Acabava a história, né? Então, Muito bom. espero que a Vamos gente falar não da... tenha essa discussão assim. Pô, sabe que você tem Não, razão? não, 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 não. Nunca vai chegar aí. Du, vamos falar da sua história. A proposta, né, do podcast é mostrar a trajetória de pessoas inspiradoras e que estão no mercado, que são referências no mercado. Óbvio que umas são mais conhecidas, outras são um pouco menos conhecidas, até porque também é do perfil de cada um. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre fui low profile, sempre fui um cara muito dos bastidores e tal. Então, óbvio que muita gente que trabalhou comigo me conhece do meu trabalho, mas muita gente não, né? E a eu, ideia do podcast é essa. eu pessoalmente, assim, no trade, né, eu nunca tive muito próximo, para falar a verdade, né? Tem aquele pessoal que vive no evento, vive da feira, vive de estar com o cara da companhia aérea, de estar. E eu, assim, nunca foi também o meu perfil, né? Eu sempre tive muito próximo da minha equipe, né? De formar e de estar do lado, de poder trazer gente boa para estar do lado. Assim, e até confesso que eu deixei assim a parte do trade na vida um pouco de lado e assim nos últimos tempos até que eu tenho me aproximado mais, mas enfim nunca fui esse rato de trade e tá, nunca fui numa BAV, acho que foi uma vez eu fui numa BAV há 500 anos, mas nunca foi o meu palco, assim, eu sempre tive mais próximo, né, do meu time e da minha equipe.
E que time, né? Que time, cara. Você tá, assim, nisso que você fez, que você se dedicou mais, né? Não foi ao relacionamento com o trade, mas ao relacionamento com a equipe. Você não só trouxe muita gente boa para sua equipe, mas formou muita gente também ali, né? A gente realmente teve muito sucesso nessa formação de gente, nessa equipe. Eu tenho um orgulho tremendo das pessoas que estão ao meu lado, que estiveram ao meu lado. Te diria assim, sem exceção, né? Sem nenhuma exceção. Não existe uma exceção nesse caminho. Teve gente que ficou mais tempo, gente que ficou menos, e gente que está conosco até hoje, desde o começo lá, né? Então, a gente tem assim, um sucesso nesse relacionamento. Eu acho que até, sim, é um pouco do segredo do sucesso, né? Se a gente pode dizer que tem algum sucesso, é esse sucesso com a equipe, o resto é consequência. Então, tem muita gente que fala numa empresa que ela tem que ser client-centric, né? Que ela faz tudo voltado ao cliente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que ser employee-centric. Porque se a gente tem uma equipe coesa, uma equipe alinhada, que conhece os valores, né, e o objetivo da empresa, vai ser o bom tratamento ao cliente, o sucesso do negócio, vai partir da própria equipe, né? Então não vai ser uma coisa forçada como tratar o cliente ou como lidar com o cliente. A equipe já sabe. Então você tratando bem a equipe, eles vão tratar bem o cliente com toda certeza. E essa tem sido um pouco né, o nosso dirigir, né? Não existe um customer centric se você não tem a gestão centralizada na equipe. Isso é verdade. Não dá para colocar na cabeça do cara, você tem que tratar bem o cliente, e o cara apanha dentro da Acaba empresa. ficando uma coisa que não é legítima, né? Uma coisa que não é verdadeira, e o cliente sabe. Né? O cliente, hoje em dia, ele está muito atento, ele tem muita oportunidade, muitas opções, então o cara sabe na hora se aquilo é de verdade ou se aquilo é forçadinho, e separar o joio do trigo é um segundo. Né? Show. Vamos falar um pouquinho da sua história, então. Que aí a gente chega nessa parte de gestão aí dos dias atuais. Qual a sua formação? Como você começou? Antes do turismo até? Você trabalhou com alguma coisa antes do turismo? Quando eu repeti, pouquíssimo ninguém sabe disso. Quando eu repeti o primeiro ano colegial, aí de castigo, me puseram para trabalhar nas férias. Meus pais me puseram para trabalhar nas férias. E eu fui trabalhar numa agência que, para ser honesto, eu devia até ir olhar, ver se ainda está aí, não está. Uma agência chamava Padrão Viagens e Turismo. Ficava na rua Bem TV, e ela era de um cara fantástico que chamava Hélio Coelho. E o Hélio foi o cara da Varig em Portugal, depois em Nova York. Estou falando coisa de mais de 30 anos, né, atrás. E então, assim, foi o meu primeiro contato com o turismo foi através da Padrão. É que eu aprendi o alfabeto, o Alfa Bravo Charlie, né? Eu aprendi ali. A gente ainda buscava hotel no Index e reserva, e GDS não existia. Não estou falando nem de internet, não tinha fax, era telex. Então, ali o bichinho do turismo meio me picou, né? Eu achava, putz, assim, se você perguntar para as pessoas de maneira geral, viagem é quase que o sonho de todo mundo. Né? As pessoas trabalham para viajar, as pessoas sonham em viajar, e aí você trabalhar com isso, ter a oportunidade de trabalhar com isso, não deixa de ser um trabalho, é um prazer todos os dias. Então, acho que ali eu fui picado pelo bichinho do turismo, mais velho um pouco, mas não muito. Sei lá, 4, 5 anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar numa operadora, e, na verdade, tinha uma agência e uma operadora, e a Monreal, até hoje, o Baby Maia Rosa e tal. Então, ele tinha a Monreal e tinha uma outra empresa, que era uma empresa de esqui na neve, que ele tinha um sócio nessa empresa. E aí ele teve lá a Monreal era só dele, essa empresa da neve, ele tinha um sócio, e ele teve e nessa época eu estudava Direito, estava já estudando Direito.
E aí ele teve eu nem entrava na outra empresa, porque ele tinha lá o sócio dele, então eu ficava mais na mão real e achava aquilo maravilhoso. Putz, no direito, tudo que eu via era problema, era só confusão, era só, sabe, um negócio não muito glamuroso naquela época. Hoje ficou bom o direito, mas naquela época era um negócio meio estranho ainda. E no turismo, putz, eu via lá as meninas, não, porque hoje eu mandei um cara para a Grécia, amanhã não sei, era um negócio, putz, daqui a pouco o mundo ficou pequeno. Isso antes de globalização. E aquilo me atraía muito. O Márcio teve um problema lá com o sócio foi embora e a empresa, ele não sabia muito bem. Eu falei, se você quiser, eu toco isso aqui. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando nem fazendo, para falar bem a verdade. Foi bem acho que de louco mesmo, sei lá. E ele falou, não, tá bom, acho que ele não tinha outro jeito. Falou, então toca aí. E aí eu peguei aquela empresinha que era uma operadora pequena de esquina neve, fiquei lá 2, 3 anos. Mas de verdade, Dani, assim, era uma coisa. Estou lembrando, a gente tinha um computador que era dividido no escritório, sei lá, a gente eram 6, 7, 8 pessoas trabalhando, era um computador para todo mundo, para ir lá bater uma carta que você imprimia, aí sim já tinha fax, você imprimia para mandar no fax, né, para fazer a reserva. E aí foi indo. Depois de um tempo, ele foi mudar a agência fisicamente, era na 7 de abril. Ele foi mudar a agência fisicamente, né, por uma coincidência, para o lugar onde hoje onde é minha casa em São Paulo, é exatamente onde era a agência dele. Derrubaram a agência dele para construir o prédio onde eu tenho um apartamento em São Paulo. Né? E aí eu pedi uma sociedade para ele. Eu falei, você está mudando, vai ter essa coisa toda, essa mudança toda, eu queria ficar sócio. Né? Eu estou tocando aqui o negócio, eu queria ficar sócio. E aí ele falou, olha, eu já tive problema com sócio, não quero mais ter sócio. Eu entendi e falei, tá bom, então também não tem interesse em ficar aqui, porque não tinha muito para onde ir, ganhava pouco. Né? Bom, e aí eu fui para casa. Fui para casa, na época tinha 21 para 22 anos, morava com a minha mãe ainda. E aí eu me lembro e o meu único, nessa época, meu único bem era um telefone celular. O telefone celular era um negócio caro nessa época, super caro, bem no começo do celular no Brasil. E eu me lembro que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer e tal, estou lá na faculdade de Direito, e daqui a pouco meu telefone começa a tocar. E eram os clientes que, de uma maneira ou de outra, conseguiam o meu telefone e pediam, falavam, pô, eu liguei lá, você não está, mas se você não cuidar da minha viagem, eu não vou viajar. Né? Aí eu falei, putz, estou aqui na casa da minha mãe, sem nada para fazer, não estou ganhando nada, vou ajudar esse cara e vou ganhar uma comissão. Aí eu liguei para um amigo meu que eu conhecia, que é um cara fenomenal, um cara fantástico. Eu acho que você é uma das pessoas que eu admiro assim, no turismo, que é o Beto Vale. Beto Vale é um cara, é um gênio, um poeta, um cara totalmente diferenciado, o cara mais zen e bacana que. E o Beto eu falei, Beto, eu vou fazer umas vendas aqui de São Paulo. O Beto era de Porto Alegre. E eu preciso do nome de uma agência. Vou usar o seu nome, mas vou tentar pré-deduzir comissão. O que chegar de comissão aqui não for sua, é minha, tudo bem. Ele falou, beleza, toca pau. E eu comecei a vender. E eu vendi ali em 3 semanas, Dani, eu ganhei mais dinheiro de comissão do que eu ganharia em 1 ano de trabalho, em 3 semanas. Eu falei, pô, esse negócio aqui vai dar certo. Então, não era tanto dinheiro assim, mas, puxa, eu fiquei moleque, né? Eu fui para Aspen com aquele dinheiro, ainda dei aula de esqui em Aspen Pirata, que ninguém me escute. E, nossa, eu voltei achando que eu estava rico. Aí o Beto, depois disso, falou assim: olha, eu vi que você tem possibilidade, você é bem relacionado aí em São Paulo, conhece o mercado, está vendendo, vamos montar uma empresa. Eu falei: tá bom, vamos embora, mas eu não tenho dinheiro. Aquele pouquinho não dava para montar a empresa. Ele falou: eu tenho um cara que vai investir. Tá bom. E aí ele chamou
o Eduardo Sinelli, que é um cara que é nosso amigo até hoje, gente boa, advogado, um cara. E o Sinelli era um cara de muitos negócios, ele tinha uma gravadora de música, na época com o Ivan Lins, ele já tinha uma agência de incentivo, era um cara bem, né, e tinha uma história de advocacia super bom. E aí montamos a Esqui Brasil, a princípio nós três, aí entra aquilo que eu te contei da Rossi Tour, porque nessa época me apresentaram o João Rossi, e ele quis me dar a Rossi Tour para eu tocar. Eu falei, olha, João, não posso, já estou comprometido com outras duas pessoas, já estou montando o meu negócio. Falei, então faz o seguinte, João é ótimo, ótimo. Eu vou te vender a Rossi Tour, você fica com o papel, com o IATA, com tudo, quase que tinha carta patente na época, mas você fica com isso, e, é, e aí você me paga atendendo a minha conta corrente. Né? E aí, na época, a gente tinha 9% de comissão, era muito aéreo. A gente tinha 9% de comissão na época. Ele falou: você fica com 3 e me repassa 6, porque você vai precisar dos 3 para pagar o seu custo aí, mas com esses 6 você vai pagando, sei lá, o valor que a gente combinou lá da agência. Eu falei, tá bom. E aí começamos, então, a Esqui Brasil. Eu herdei os funcionários da Rossi Tour, que eram umas Aonde que meninas. era nessa época? Na Rua Suzano. A gente tinha na Rua Suzano uma vilinha, que era uma graça, era uma casa na Rua Suzano, que era uma vila super bonitinha. Ele colocou a agência de incentivo dele em cima e começamos. Né? Vieram 2 pessoas da Rossi Tour, veio mais uma menina, era super pequenininho. Aí tinha mais um motoboy, mas, putz, foi indo. Só que aí, Dani, isso eu estou te falando foi em 97. Só que aí foi um ano que não teve neve. E a gente começou a vender e tal, putz, aí não teve neve. Aí toca começar a devolver dinheiro para cliente. E aí eu tive que começar a falar assim, olha, aquele dinheiro que eu te mandei, você vai ter que devolver aqui, porque a gente vai ter que devolver para os clientes. E começou tal, aí começou a estressar. O Beto já falou, quer saber, isso aqui é muito complicado, eu vou voltar para o Sul, e voltou para tocar o negócio dele, ficou o Sinelli e eu só. E daí o Sinelli, que era um cara de muitos, foi indo, tá? Aí o Sinelli, que era um cara de muitos negócios, ele comprou a Estela Barros nessa época. E eu me lembro, nessa época, eu estou falando em 99, ele falou, olha, eu comprei a Estela Barros, aí a Esqui Brasil ficou muito pequena, perto do negócio, eu quero transformar a Esqui num departamento da Estela. Vamos fazer um departamento de esqui dentro da Estela Barros. Eu nem sabia o que era isso. Eu me lembro de ir no Alphaville conversar com o seu Luiz Barros, e eu entrei na sala, nunca vou esquecer assim, devia ter 4 computadores no escritório, né? E eu me lembro de olhar assim, lá para baixo da sala dele, no Alphaville, eu olhava embaixo e eu via todos os PAs, o cara devia ter uns 60 PAs, e ele já tinha aquela telinha plana, que não era um negócio, putz, era um negócio assim do outro mundo. Eu olhei aquilo e me deu medo, fiquei com medo, eu falei, putz, eu prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de baleia. Eu vou me perder aqui. E falei para o Sinai, falei, não tenho interesse, não quero ir para a Estela Barros, trabalhar no Alphaville, tudo isso aí não vai dar certo para mim. E aí ele falou, bom, então também não tenho mais interesse, se quiser você compra a empresa. Aí eu comprei a empresa do Sinai, fiquei com a empresa só para mim, e aí daqui a pouco eu me vi sozinho mesmo. Aí eu olhei e falei, putz, isso aqui agora tá na minha mão, eu preciso fazer isso aqui dar certo. 2000, mais ou menos. E aí, putz, trabalhei noite e dia, e assim, Dani, quantas vezes, né, eu não rodava, girava final de semana, cortando voucher com a guilhotina e grampeando, né, para poder entregar, e muitas vezes eu ia entregar para o cliente, né, e eu me lembro, história, que às vezes assim, eu não conhecia todos os clientes, e aí eu pegava os que eu não conhecia para entregar, porque eu ficava com vergonha de chegar na casa de quem eu conhecia entregando lá meio, né? Achava, coitado, achava que era algum demérito. Hoje eu não tenho, passou isso aí, né? Mas na época eu tinha, pô, mas vou chegar. E aí
era engraçado, porque vira e mexe os caras me davam caixinha. Eu ia entregar o voucher, o material na casa do cara, e eu ia depois do horário. Né? Então ia às 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, batia entregar, vira e mexe, se eu te entregava em mão, era comum o cara me dar uma caixinha. E aquilo para mim era o máximo, né? Enfim, mas sei lá, eu ganhava umas R$ 30, R$ 50, era o máximo aquilo. Mas a empresa foi crescendo, 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 e, enfim, aí esse é o começo da Esqui Brasil, né? A gênese, o gênese da Esqui Brasil. A Selections foi... Mas aí você continuou lá nessa casa, Não, depois você comprou, não? não. Quando eu comprei a agência do Cinelli, né, e aí fiquei sozinho, eu comprei os mesmos papéis que eu tinha trazido lá do João Rossi e o número de telefone, 889-0055. Então, que era importantíssimo você ter um número de telefone de fácil memorização e, assim, inclusive quando eu fui escolher para onde a gente ia mudar o escritório, né, porque a casa, tudo ficou para o Cinelli. Ele tinha uma namorada na época que era modelo, sei lá o que, a minha agência de viagem virou uma agência de modelo lá para a namorada do cara. Mas eu fui buscar um escritório onde eu não precisasse trocar o número de telefone, onde fosse da mesma central, para eu manter o 889-0055. Era importante. Hoje eu sei lá quantas linhas de telefone a gente tem, com DDR, com Z1, com sei lá o quê, mas era uma coisa, era importante, tinha valor, né, esse número de telefone. Era um ativo, né? Na época era um ativo, inclusive. É um ativo, com certeza. E aí eu fui para um escritório pitititico, que não tinha nem ar-condicionado, na Guarará, num prédio, e teve um cara que era meu cliente, gente boa. Também eu tive muita sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim, isso para mim foi... e que foram me ajudando. Então, o Cinelli, o Beto Vale, o João Rossi no começo, né? Daí quem me ajudou foi um cliente nosso, que até de vez em quando ainda aparece, que é o Fernando Rudi Leite, é um outro advogado, por acaso. O cara me deu uma lição de vida que, enfim, isso dá 5 programas desse seu, se eu começar a falar desse assunto. Mas o cara me alugou lá um escritóriozinho onde eu comecei a estar sozinho e aí fiz a empresa crescer, da Guarará 529, acho, ali quase esquina com a Pamplona. Depois a gente mudou de escritório mais 2 vezes, quer dizer, da Guarará, depois nós fomos para um escritório que a gente compartilhava com uma outra empresa, na Renato Paes de Barros. Nessa época nós fomos convidados para a Daslu, né? Então a Daslu estava mudando para aquela loja maravilhosa que a Eliane fez, que foi outra pessoa que me ajudou muito também, a Eliane Tranquese. E aí a gente na Daslu, a gente ganhou uma projeção que a gente não tinha, né? A gente já era conhecido, a empresa já tinha um certo porte, mas a Daslu, de fato, nos deu a credibilidade que a gente precisava ali no meio para ser visto como uma empresa maior, séria e tal. Na época, estava na Daslu, tinha aqui um setor de tecnologia que eles chamavam de serviço, tinha um monte e tal, e a gente estava lá junto com uma outra, tinha mais uma agência lá. Mas foi o máximo, assim, adorava. E nessa época da Daslu ainda não tinha Selection? Não, a Selections nasceu mais ou menos ali. Acontecia assim, no começo do começo, lá atrás, eu só sabia fazer esqui, só fazia esqui. Conforme foi crescendo, a clientela crescendo, as pessoas pediam outros destinos. Então a pessoa fala, poxa, mas eu vou esquiar em Aspen, eu queria passar uma semana em Miami antes, eu queria passar uma semana em Nova York. E assim, no fim a gente ou indicava alguém, a gente não sabia fazer. E aí eu trouxe uma pessoa que você conhece, está conosco até hoje, que é a Nora, né? Então eu trouxe a Nora, que é outra pessoa que me ajudou muito, e a Nora então começou a cuidar disso que a gente chamava internamente de off-ski, né? E aí da Nora, de uma pessoa, viraram 2, viraram 3, viraram 4, e a gente tinha um departamentozinho
de fazer outras coisas. Mas aí a gente começou a ver que não tinha como esse departamento crescer, porque existia essa questão do primeiro nome, Esqui Brasil, ele diz o que está fazendo, né? Está mandando o brasileiro esquiar. E, aí era complicado, seja com o fornecedor, né? Eu explicar para um fornecedor, sei lá, nas Maldivas, por que a Esqui Brasil estava vendendo um casal em lua de mel, como para o meu cliente, que às vezes o cara chegava assim numa coisa até que fazia parte da viagem de esqui, sei lá, o cara ia esquiar em Portillo e depois ele ia para o Atacama. E ele comprava o Atacama de outro. Então, o cara falava, pô, o que você já está indo para o Atacama? Deixa. Ah, mas não sabia se é Esqui Brasil, eu achava que era só esqui. Então, foi até uma coisa que quem trouxe, assim, que eu sempre muito focado no esqui, que quem trouxe foi, na época, a minha namorada da época, que aí virou, que também me ajudou muito, que depois virou minha noiva e minha esposa, que é a Ana Paula, que ela olhou aquilo e falou assim, espera um pouquinho, isso aqui você está destruindo o valor, você precisa, que é muito, a Ana Paula é muito mais inteligente, preparada do que eu, você está destruindo o valor, você tem que criar aqui uma nova empresa para poder lidar com esses outros produtos que não tem nada a ver com esqui. E eu meio de brincadeira falei, fica à vontade, faz aí o que você quiser. E daí eu lembro que passou e é engraçado, porque a Ana Paula é do marketing, e nessa época, o meu marketing era uma menina, que era a Babi, que trabalhava meio período e não falava inglês. Né? Esse era o meu marketing, mas a gente já fazia revista, ela sabia fazer revista que nem ninguém, então a gente já começou a fazer revista aí e tal. Fomos os primeiros a fazer revista, a gente sempre foi muito disruptivo nas coisas que a gente ia fazer. E aí a Ana Paula começou a montar esse departamento de marketing, ela me chamou para uma reunião, aí a gente já estava num outro escritório, na Pedroso Alvarenga, quase esquina com a Iguatemi, me chamou numa outra reunião e falou, ó, deixa eu te mostrar então, é isso aqui. E ela me mostrou o que eu nunca tinha visto na vida, me mostrou um plano de marketing, me mostrou um plano de negócio, me mostrou key visual, ela me mostrou como você colocava uma empresa de pé no papel, porque ali até então minha vida sempre tinha sido muito empírica. Fui fazendo, fui dando certo. Mas ela me mostrou todos os, né, o como colocar Planejamento ali. o planejamento, né? E aí a gente produziu um material lindo, 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 que era um livro todo de veludo, com um desenho e tal. E nessa hora, aí eu falei, nós vamos fazer isso aqui. Primeiro que não tinha mais como ir para trás, porque ela tinha gasto tanto tempo para colocar aquilo de pé, que eu não podia falar para ela, não, veja bem, estava brincando, né? Eu tinha que fazer. E aí eu falei, bom, vamos fazer direito. Né? E daí que veio a ideia de criar todo o conceito, e a gente, claro que, né, aí tivemos mais 1 milhão de conversas e a coisa evoluiu, que foi dessa coisa de que o nosso serviço, ele não era uma viagem, né, como um pacote de viagem. De fato, aqui hoje, eu estou falando de novo, coisa de 12 anos atrás, era uma experiência. Antes de qualquer pessoa falar, a gente já entendia que era experiência, e que essa experiência ela não começava no check-in e terminava no check-out, seja na companhia aérea, seja no hotel. A experiência do cliente, ela começava quando o cara já estava imaginando que ele ia viajar, ele já tinha que ser prazer desde aquele minuto. Putz, vou ligar lá no meu agente, que saco. Tinha que ser um prazer para o cara, né? E até depois. Então, daí que a gente criou o conceito da casa, né? Você conhece nosso escritório da Avenida Europa, é uma casa maravilhosa, a pessoa entra como se ela estivesse na casa dela, ela vai, se sente em casa mesmo, né? Porque tudo ali é uma casa. Então, a gente faz reunião no home theater ou numa sala de jantar, tem, né, nos ambientes, onde a pessoa ela para o carro na porta, não tem aquele negócio de parar no estacionamento, vai, fala com o porteiro, deixa a identidade, sobe no elevador. Uma coisa muito mais acolhedora e intimista, né? Muito mais. Então a gente já começou com isso assim, e foi um sucesso. Foi um sucesso em relação aos fornecedores, eles adoraram que, de fato,
estava entrando um novo player nesse mercado de turismo de luxo, com a Selections, porque era um mercado muito restrito até então, como os clientes também, né? Porque a gente já tinha uma base de clientes por conta da esqui, abrimos as Selections meio que por demanda deles e depois crescemos para um mundo ainda maior. Mas foi uma coisa assim, que foi... Assim, eu achava que eu entendia de turismo, achava que conhecia o mundo, e aí com a abertura da Selection é que eu vi o quanto eu não sabia, o quanto eu não conhecia e quanto faltava para conhecer. De novo, um monte de gente importante me ajudou. Então, nessa época veio a Sol, você deve conhecer a Sol Púcaro. Hoje ela tem a empresa dela, que eu morro de orgulho, que é a Int, né? Inclusive o sócio dela, o Juninho, também trabalhou conosco. A gente foi à escola de... E a Amanda. E a Amandinha também, é verdade. Mas a Amanda também começou com a gente, é verdade. Achei que ela tivesse... Amanda... Na verdade, a Amanda, acho que ela começou antes. Eu trabalhei com ela na TAM Viagens. E no luxo ela começou lá com vocês. Conosco. Então você pega a Sol, ali, quando a Sol chegou e começou a me explicar, ela falou, peraí, mas você precisa de um departamento de operações? Eu falei, o quê? Né? Não, mas aí precisa de um departamento de produtos. Onde? E aí a Sol foi assim, foi peça-chave nesse começo, né, para me ajudar a estruturar a empresa. E aí a Selections foi um bruto de um sucesso, a empresa cresceu, apesar de, engraçado, de ter um monte de tentativa, né? Assim, aí começa aquelas coisas de colocar a empresa. Você cria, acaba trabalhando num ramo que é pequeno, e aí talvez até voltando àquilo que eu falei no começo, como eu nunca me relacionei muito com o setor de viagem, deu oportunidade de falar um monte de coisa. Eu me lembro que no começo, quando a gente começou a contratar para a Celeste, até com a ajuda da Sol, vinha as coisas assim, nossa, mas você é tão legal. Eu ouvia que você latia, que você mordia, que você gritava, que você batia. Enfim. E aí a Selections foi crescendo. A gente chegou uma hora que a gente entendeu, né, que a grande oportunidade estava nas agências, né, onde a gente tinha um grande potencial de crescimento. Então a gente desfocou do cliente direto, que era o que a gente sabia fazer até então, e passamos isso há uns 6, 7 anos. Passamos então a focar no atendimento ao agente de viagens, e aí todos os atributos e todas as ativações. Se você entrar, por exemplo, no site da Selections hoje, você vai ver que não tem nem telefone nem e-mail. A gente não está tentando, diferente de outros, rebuscar, trazer o... Não, o nosso cliente hoje é o agente de viagem. Tudo que a gente faz é para o agente de viagem, né? Claro que eu não vou pegar o cara que está comprando comigo e falar, não, não compra mais, mas qualquer tipo de movimento ou de ação hoje é para o agente de viagem. A gente está ficando muito bom nisso aí. Também é outra coisa que eu fico contente, né? E aí estamos crescendo, mas... Aí o que mais Você sabe quantas agências mais ou menos hoje você já atende? Também deve. Então, eu até te conto uma outra coisa que também quando a gente começou com a história do agente de viagem, isso para mim se eu puder, assim, se tiver alguma coisa que eu possa ensinar para as pessoas, eu acho que tem muito pouco, mas essa eu posso. Eu falo que é a questão da estratégia. Né? Estratégia é você saber aonde você vai atuar, em que campo você vai jogar, quem é o seu cliente, né? Quem não é o seu cliente, e saber falar não para quem não é o seu cliente, saber quais os atributos que são importantes para aquele cliente, aonde você vai reforçar, e o que você não for bom, deixar de lado. Então, estratégia tem muito a ver com foco. E aí, quando a gente abriu, a minha estratégia era uma estratégia de 50 mil pés. Vamos atender agentes de viagem. E aí eu tinha executivo de conta, tal, e o cara falou, putz, não sei quem está fazendo em 12 vezes. Faz. Não sei quem está dando não sei quanto por cento de comissão. Dê. Não sei quem, não, faça. E a hora que eu fui ver, a gente dobrou o nosso faturamento em agência, só que o resultado foi rigorosamente o mesmo.
Eu falei, estou fazendo alguma coisa errada. Né? Aí a gente voltou e falou, bom, a estratégia tem que ser a mesma. Eu não quero todas as agências. Eu quero as boas agências. E eu não quero as boas agências em todos os clientes. Eu quero as boas agências nos bons clientes. E aí, então, para te responder, eu te diria que hoje a gente deve ter próximo de 500 agências que a gente atende no Brasil. E eu tenho certeza que essas agências, elas não compram exclusivamente conosco. Porque eu te dou certeza absoluta que o meu parcelamento não é o melhor do mercado. Até porque eu não sou financeira, eu sou prestador de serviço. Então, tem essa questão toda. E o cara sabe que quando ele tem um cliente bom na mão e que aquela viagem tem que sair 200%, ele liga para a gente porque ele sabe que a gente vai tomar conta. Mas aí a gente foi crescendo no mundo das agências também, a Ski Brasil crescendo, a Selections crescendo, solidificou. E aí veio uma série de coisas de novo alinharam e eu decidi, e se você quiser depois a gente pode até entrar um pouco mais nisso, não sei como é que a gente está de tempo, mas a gente... eu decidi então abrir uma terceira empresa. De fato, eu tinha duas opções. Ou eu mudava um pouquinho o meu produto, né? Então fazia um produto um pouquinho mais popular para aumentar a minha base de clientes, ou eu mantinha o meu produto e ia buscar um novo mercado. E foi por uma série de razões o que eu defini. E acho que entre essas razões, uma das mais importantes, e acho que isso também serve um pouco para a gente. O brasileiro tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? A gente acha que a gente às vezes a gente se menospreza, tal, mas daqui a pouco me caiu a ficha. Eu falei, pô, eu sou bom de vender esqui. Pouca gente sabe vender esqui como a gente sabe, mas por que eu estou vendendo esqui só em português? Posso vender esqui em qualquer língua. E aí a gente abriu a Ski USA, né? Claro que a história é muito maior que essa, mas abriu a Ski USA. E a Ski USA, então, 100% focada em agente de viagem. 100% focada. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou hoje, né, moro aqui, vou contar um pouco, estou voltando para o Brasil, vou te contar um pouco disso se quiser, mas 100% B2B. E aí a gente conseguiu ter porque de novo, e aí bem, né, focado no serviço, porque da mesma forma que no Brasil, que em qualquer lugar do mundo, tem aqui o cara que está procurando o apartamento mais barato para enfiar 8 amigos para o final de semana em Breckenridge, como tem um cara que aprecia o serviço, que valoriza o serviço, que é o que a gente é bom, aqui nos Estados Unidos também, que quer, né, desfrutar disso. E aí, então, é nesse que a gente está focado. Então, hoje a gente atende não só o mercado americano, das agências dos Estados Unidos, claro, esse é o nosso primeiro mercado, mas a gente atende também, assim, muito o mercado mexicano. Eu diria que a gente é a maior operadora de esqui do México hoje. A gente está na Rússia, né? A gente está na Europa, a gente está na Arábia Saudita e no Líbano. Então, assim, a gente tem a empresa, ela cresceu bastante. Nesses 5 anos da existência da Ski USA, ela cresceu bastante, ela hoje é bastante relevante, né, globalmente. Isso me dá um bruta de um orgulho. Eu olhar lá para trás, quando eu comecei lá na 7 de abril, né, sem entender muito o que eu estava fazendo, e ver que hoje eu cheguei numa empresa que, né, a gente criou um grupo e tem uma empresa que é relevante globalmente. Quer dizer, eu não sou mais o cara, o Eduardo lá que tem a loja da Daslu, né? Ou que, putz, não, é lá do escritório da Avenida Europa. Não, hoje eu sou o cara do mundo, reconhecido. Então, isso me dá, assim, um orgulho de ter trabalhado, de ter conquistado, que eu queria, assim, poder pingar um pouquinho desse sentimento. E não é um sentimento de soberbo, um sentimento né? É um sentimento que, pelo contrário, que te dá humildade mesmo, de você olhar e falar assim, putz, né? Olha aqui, trabalhando, só trabalhando, você chega aqui, mas olha quanto ainda tem para fazer, né? E aí, nesse quanto ainda tem para fazer, é que no final do ano passado, falando isso pré-Covid, pré-qualquer coisa, a gente decidiu voltar para o Brasil, porque
a gente viu que existe uma oportunidade grande de Brasil. Né? Primeiro que eu sou brasileiro, amo meu país e cresci no Brasil e sempre vou ser um estrangeiro. Posso passar o resto da vida aqui nos Estados Unidos, vou sempre ser um estrangeiro, onde quer que eu more aqui, não seja o Brasil, eu vou ser um estrangeiro. É um sentimento diferente. Tem gente que não tem problema, eu particularmente, né, adoro descer a Doc Lobo e comer um pão de queijo e entrar na Rua Mauri, parar no Forneria. Eu gosto disso, entrar no Shopping Guatemi. Só fazer um parênteses, você sabe que eu passei um ano também aí em Miami, e quando eu morei aí, acho que o pior sentimento, eu tive muitos sentimentos bons morando aí, tive muitas experiências muito positivas. Na verdade, para mim foi um sonho realizado, né, de ir num college, fazer um curso. Cara, era uma coisa que eu tinha como um sonho de vida. Mas um sentimento, o único, acho que, sentimento ruim que eu tinha morando aí era esse, de ter a sensação de ser um estrangeiro. Em qualquer lugar, ser olhado como estrangeiro, sabe? E tem uma coisa, Lenin, assim, que é uma questão, eu sou muito da relação, né? Que é a coisa de ser, de novo, da escolha estratégica. Eu acho que isso vem do core da pessoa, vem do DNA. Se a pessoa é relacional ou transacional. Talvez uma pessoa transacional tenha menos dificuldade, mas eu que prezo muito pela relação, para mim a relação é eu olhar no seu olho e entender pelo tom da sua voz, pelo trejeito, por outros sinais que não são verbais, entender o que você está querendo dizer. E esse é um gap cultural que eu não consigo transpor. Por melhor que eu queira falar inglês ou qualquer outra língua, esse gap cultural é muito difícil de você transpor. Então você acaba perdendo muito da relação e acaba valorizando uma transação que não é o que eu gosto. Mas enfim, então por conta dessa questão, desse relacionamento que eu criei com os agentes de viagem nos Estados Unidos e aí no México, na Rússia, na Europa, eles passaram a pedir Brasil para a gente. Eles sabiam que eu era brasileiro. Eu conto a história desde que Brasil faz parte da nossa apresentação institucional. Tal. Então, muitas vezes os caras começaram a me ligar e falaram: Eduardo, você esteve aqui, tal, eu não estou te ligando após de esqui. Posso te encher aqui com um negócio de Brasil? Vou te mandar um roteiro. Aí o cara mandava um roteiro sem pé nem cabeça. Os negócios falavam, puxa, e aqui a agência lá de São Petersburgo estava fazendo, a agência de Viena, ou a agência do Texas, e você viu uma logística toda torta. E eu falei, não, peraí que eu vou te ajudar. E a Selections começou a ajudar um pouco nisso e começou a crescer também isso. E aí, então, o nosso plano, isso aí é pré-Covid, aí óbvio que a gente deu uma parada, mas vamos retomar assim que possível, e espero que seja quanto antes, que é a divulgação do Brasil e dos países vizinhos no exterior. Porque hoje o Brasil tem uma divulgação muito fraca, né? As feiras é uma divulgação muito pouco estratégica, é uma divulgação que continua lá mostrando o Carnaval e o Zé Carioca, tal. Enfim, acho que existe uma oportunidade gigante para as nossas associações de classe, etc., né? de alavancar essa exposição do Brasil, mas uma exposição positiva, porque a gente não precisa ter vergonha de querer trazer o turista de alta renda. Esse é o cara que de fato vai gastar, vai consumir, vai comprar o artesanato, vai contratar o guia, assim, o cara que atravessa a fronteira de carro e com o porta-mala cheio de comida e vai acampar, esse cara de fato deixa muito pouco recurso no Brasil, ele consome muito pouco serviço, né? Então, à medida em que você passa a trazer um turista de alta renda de um alto grau de exigência, esse cara consome todo tipo de serviço e produto na cadeia toda e vai exigindo um treinamento melhor do nosso pessoal. Então, isso aí é um ciclo virtuoso tremendo. Então, esse é o turista que eu imagino que a gente deveria trazer. Às vezes eu ouço, ainda mais nessa época de live, o cara fala assim, não, que nós vamos investir no turismo rodoviário. Então eu falo, putz, vira mais um, né? Falando um negócio assim, ou, enfim, vira... Mas acho que com uma estratégia de marketing assertiva, e nem que eu tenha que fazê-la sozinho, claro que o resultado vai ser menor. Eu gostaria de ver a maré subindo, que sobe para todo mundo. Mas
tenho certeza que a gente vai conseguir trazer esse turista para que ele descubra o Brasil, que é o Brasil que pouca gente conhece, né? E que poderia ter oportunidade de conhecer e trazer um mundo de oportunidade aqui para a gente, né? Então, esse era o nosso projeto de Q1 de 2020, por isso eu estava voltando para o Brasil, continuo voltando, porque tem mais, a hora que você starta um processo desse, né? Então é matrícula de criança na escola, um monte de coisa que você precisa começar a mudar a residência, enfim, um monte de... Então, continuo voltando e agora sim, né, vou ter que tomar outras medidas, porque é óbvio que durante essa pandemia, desde março, que a gente vem tomando medida, e que aí a gente vai ter que, claro, passar por um processo de reestruturação e de retomada desse crescimento até que chegue o momento de novo de eu fazer a, a inserção da Very Latin, que é essa empresa. E desculpa? E essa é a minha história. Show, bem legal. Eu conheci a grande parte dela, não inteira. Confesso que é mais um... Conhecer ela inteira agora é mais um motivo para admirar a sua trajetória. Com certeza as pessoas que estão ouvindo agora e conhecendo pela primeira vez, né, com certeza também passam a admirar você e sua história e as empresas e tudo que você construiu, né, cara? Eu acho que, de novo, eu não construí, e aí, assim, eu isso não é balela. Tem cara falando, não, deixa eu falar aqui o politicamente correto, não é nada disso. Eu não construí nada disso sozinho. Nada disso sozinho. Então, eu contei da Sol, por exemplo, né, que me ajudou no começo das Selections, o Beto Vale e o Sinani que me ajudaram no começo da Esqui Brasil. Enfim, eu fui tendo gente e mais tantos outros que eu nomeei, como, por exemplo, a Cacau, que hoje é minha sócia, que está comigo há quase 5 anos, né? Assim, foram pessoas que foram me dando suporte para esse crescimento e, de fato, assim, eu acho que eu só fui, assim, apontando um pouco a direção, mas sem equipe, não é que, assim, eu não tenho a menor dúvida, eu não teria feito nada. Nada, nada, nada. E cada vez eu tenho mais certeza disso. Mas quando eu falo que você construiu, Edu, é óbvio que eu não estou tirando mérito das pessoas que trabalharam com você, muito pelo contrário, mas o fato de você ter construído e percebe, a gente percebe o quanto você valoriza, né, todo mundo que te ajudou, pela sua fala mesmo, porque em toda a história, né, você contando toda a história pra gente, você nomeava as pessoas, né, óbvio que aquelas que você lembrou nas passagens ali que você estava contando, mas você tem os nomes e tem a gratidão, você demonstra essa gratidão pelas pessoas que te ajudaram. É diferente muitas vezes daquele discurso de tipo, eu saí do nada e cheguei aqui, e, pô, eu sou foda. E, cara, é muito mérito seu, é muito mérito seu. Eu não sou mesmo. Lógico que tem o trabalho de muita gente, mas inclusive o seu maior mérito foi aquilo que você falou lá no começo, de você ser muito voltado para a equipe e menos para o mercado. Então, o fato de você ter construído, porque você construiu uma boa equipe, você deu condições dessas pessoas que trabalhavam com você e que trabalham com você crescerem como profissional, que isso é muito importante. Eu acho que no seu papel, né, de empresário, é muito importante isso que você faz, de permitirem que as pessoas cresçam, incentivar o crescimento delas, e aquilo do começo lá que a gente estava falando, de nossos debates, nossos embates, isso é uma forma de crescimento ímpar. E para as pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar com você e debater e conversar e trocar experiência com você, isso faz não só crescimento delas, mas da sua empresa. Então, a TTW Group, né, que compreende a Esqui Brasil, SA, Selections, elas, e agora Very Latin, né, logo Very Latin, elas são resultado desse seu trabalho e dessa sua visão de melhorar pessoas,
né, de ter pessoas boas do seu lado. Né? Uma coisa que eu aprendi, e isso eu aprendi um tempo atrás, você faz isso muito bem, eu não preciso ser o melhor gestor, mas se eu tiver pessoas, eu não preciso ser o melhor da minha equipe. É isso que eu quero dizer, eu não preciso ser o melhor da minha equipe. Vou mais longe, eu vou te interromper um minuto, você deselegante te interromper. Se você for o melhor da sua equipe, você está ferrado. Você não vai para frente. E, assim, você tem que se cercar só de gente melhor que você. Né? Se você for pensar numa orquestra, eu tenho certeza que o violinista toca violino melhor que o maestro e o pianista piano e assim por diante. Você tem que saber só ser o maestro dessa orquestra. E você tem que ter só gente melhor que você. Eu quero ter do meu lado, hoje, né, só gente melhor que eu. Então, a hora que eu pego da minha equipe, né, e assim, a Cacau, ela é 50 vezes melhor que eu. E eu fico tão feliz cada vez que eu. E ela tem, assim, não, verdade. E ela tem. E aí, assim, na sua área, você é 50 vezes melhor que eu. E alguma hora você estava ali na minha equipe. Não adianta eu querer entender de um negócio que eu não vou entender. Eu quero ter gente boa que entende. Então, nunca queira ser o melhor da sua equipe. Não queira ser o mais inteligente dali, mas o contrário, traga gente inteligente para estar do seu lado. Esse acho que é o segredo. Né? Exatamente, é essa conclusão e perfeito. É esse o recado que eu acho que é legal deixar para todo mundo, que é justamente não queira ser o melhor da sua empresa, não queira ser o melhor da sua equipe, não. Cerque de pessoas boas ali para ter o sucesso que você tem e vai ter muito mais. Aí Mas a visão tem que ser sua. A visão, né, aonde você quer chegar, e é muito importante que essa visão seja muito clara. E ela tem que ser clara para todo mundo, para que esteja todo mundo alinhado e todo mundo remando para o mesmo lado, enfim, usa aí o que quiser de figura de linguagem, mas que, que exista esse alinhamento. Você tem que ter a visão e tem que ser claro na comunicação dessa visão para a equipe. Então, eu tenho clareza na visão e todo mundo que está dentro ali do nosso escritório tem essa mesma clareza de visão, sabe o que tem que fazer para que a gente atinja o objetivo, né, de H1, H2, H3, mas que tenha esse trabalho alinhado, que não é uma coisa, não pode ser by default, né? A coisa não pode acontecer porque está acontecendo, tem que ser by design. A coisa, quando eu te contei que foi a primeira vez que eu vi um business plan, putz, hoje eu não dou um passo que não seja sem ser super estudado. Não dá mais para fazer as coisas, a responsabilidade é muito. Então, que, assim, eu me lembro no começo, a gente sabia se uma temporada estava indo bem ou não, olhando as caixinhas dos consultores e os files que tinham dentro físico, os envelopes. Então, eu sabia se uma temporada de esqui estava indo bem ou não, pelo número de envelopes que tinham na caixinha, se a caixinha estava cheia, média, vazia, cada um. Esse era o meu controle, no olho na caixinha. É muito bonito, muito poético, tal. Você fala, não, mas hoje, irmão, se eu não tiver um CRM, se eu não tiver um CRM e não tiver métrica, eu não dou um passo. Né? Tem uma máxima que é assim, what can't be measured can't be managed. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então você tem que ter medida de cada coisa. Precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes você vem com aquele caminhão de dados, você nem sabe o que fazer com aquilo. Mas então você tem que descobrir, né? Eu tô ficando chato. Você tem que descobrir quais são os KPIs, que são os importantes para o seu negócio, cada um tem o seu, independente, né? Mas quais são os KPIs, aqueles que você precisa medir mesmo, e ter a medida daqueles KPIs, putz, por hora, por minuto, por segundo, porque daí você consegue corrigir o curso muito rápido, né? Você não vai descobrir 6 meses depois, quando você fecha a temporada, fala, putz, a temporada não foi tão boa porque tinha pouco envelope. Não, você está ali cada dia, cada minuto, cada segundo, olhando, né? Para saber, isso é gestão, olhando, sabendo o que está acontecendo com a empresa na mão. Não é que nem um maestro que ouve uma fala, quem tocou isso aí? Pô, se o cara não souber de qual instrumento está vendo, ele está ferrado. Então, exatamente. Eu tô no mercado, você sabe, eu tô no mercado, nesse mercado de consultoria e mais técnico, né, mais voltado à tecnologia há algum tempo. Você está no lugar certo, meu.
Cara, eu tô no lugar certo porque eu continuo no turismo. Eu tô há 19 anos no turismo, é aquele, como você falou no começo, o bichinho do turismo que pica a gente. Eu tô 19 anos no turismo, mas, na verdade, o turismo tá comigo há mais tempo do que isso. Que eu tava no colegial ainda, antes até da faculdade, de entrar na faculdade, começar a trabalhar. Você também Eu foi fiz de, curso de... você também Oi? foi, você também foi de castigo trabalhar na agência, não? Não, eu não fui de castigo, mas eu com 14 anos eu fiz uma viagem para Disney e eu me apaixonei, na verdade, não só pela viagem, mas pela organização, pelo trabalho dos guias. Eu ficava olhando os guias trabalhando, falava, cara, que fantástico isso, no avião, cara, tudo me fascinou. E aí, quando eu voltei de viagem, né, com 14 anos ainda, eu pedi para minha mãe me matricular num curso livre de agente de viagem. Putz, que legal. E aí eu recebi uma proposta, da, até por estar no curso, ter tido um desempenho legal, da Maringá. O pessoal da Maringá me ligou, só que eu não fui trabalhar lá. Isso com 15 anos. Eles queriam que eu fosse para. Tá Não vendo? fui Você trabalhar. ia ter comprado a Maringá já e o Marcos ia estar aposentado, tendo que trabalhar até hoje, seu Marcos. Na verdade, isso que eu tô te contando, acho que eu nunca contei, nem nem no Quem Sou Eu lá, que eu fiz um vídeo que eu fiz e tal. Aí eles me ligaram, eu lembro, cara, eu tava no colégio. Aí eles me ligaram, eu acho que eu tinha um bip. Aí eles mandaram mensagem no pager e eu retornei e tal, de um orelhão do próprio colégio. E aí eu falei, aí fizeram a proposta, tinha que trabalhar à tarde. Eu estudava de manhã, fazia o colegial de manhã, tinha que trabalhar à tarde. Aí eu não fui porque eu queria fazer um colegial técnico. Eu queria fazer um segundo curso à tarde, que era de administração de empresa, e aí eu acabei não indo por isso. Mas, então eu estou há tanto tempo. Mas o que eu ia te dizer, assim, nesse tempo que eu tenho mais recente, nessa minha história mais recente aí, mais voltada para a tecnologia, é, eu vejo que ainda são poucas as agências que investem em tecnologia e entendem a tecnologia. Porque não é só, eu investi, vai lá e compra a ferramenta. Não é isso. É você entender a sua necessidade e usar a tecnologia de acordo com a sua necessidade. Você falou de KPI, né? Então você foi atrás de um CRM para poder criar as métricas, você criou as métricas e foi atrás de sistemas para te fornecer a base, a sustentação para esses indicadores. Né? E vocês têm CRM, tem outros sistemas ali, inclusive o aplicativo, que foi o nosso. Isso mesmo, que foi como nós nos conhecemos. Foi aí que nós nos conhecemos. E, enfim, vocês investem em tecnologia para sustentar o negócio de vocês, mas sabendo aonde você quer chegar. E sem tecnologia, assim, o cara fala, tecnologia, turismo, fica uma coisa assim, a pessoa pensa de cara, fala assim, não, tecnologia e turismo significa um website que vai fazer, não, isso é um OTA, isso é um outro negócio, isso é um outro negócio, né? Agora, o cara achar que ele vai conseguir tocar a agência dele e crescer, né? Porque eu acho que o objetivo de todo empresário é o crescimento, é parte do papel do empresário e do gestor, é você buscar o crescimento da sua organização. Sem tecnologia, não dá. Ou, assim, é impossível. Então você vê o cara na idade da pedra ainda, igual eu estava um dia lá contando o file, isso não funciona. Então precisa entender que tecnologia no turismo, assim como eu imagino eu que em todas as áreas, vai muito além, né? E a pessoa fala assim, não, turismo não é um site, não é o site transacional que vai lá e você faz a reserva, que você tem lá o motor de reserva, né? O Booking Engine. Vai muito além. São, de fato, a tecnologia é quando você passa a ter ferramenta de gestão do que você está fazendo hoje. Porque com essa ferramenta de gestão, é a única maneira que você consegue desenhar os processos, né? E que você consegue medir a efetividade desses processos para daí até saber se, bom, acho que o meu negócio aqui cabe um site assim, ou não, meu negócio cabe outro. Senão você tá voando no escuro. Você está lá voando seu avião, mas de olho fechado e sem instrumento. Então, é muito complicado. Então, esse é o conhecimento, que você fala assim, tecnologia. Tecnologia no turismo, as pessoas... não tem nada a ver com o site. Né? É importante que as pessoas entendam isso que você faz, que vai muito além, né, de uma presença digital online. É a ferramenta
atrás de gestão, com o aplicativo, putz, que é o máximo, com o conhecimento que você tem de CRM, enfim, é muito importante que as pessoas entendam isso. Falam assim, não, esse negócio de tecnologia não é com a gente. Bom, irmão, se não é com você, deixa eu te dar uma má notícia. Entendeu? Sem tecnologia, não tem como sustentar crescimento. Quero te fazer a última pergunta, até aproveitando esse gancho do que a gente está falando de tecnologia. E você falou do site também. Durante a pandemia, eu vi muita gente surgindo, muita gente buscando conhecimento, e principalmente muito pequeno a gente entendendo que a presença digital é o marketing digital, né? Você digitalizar fazer a transformação digital da sua agência, deixa eu reformular a pergunta, fazer a transformação digital da sua empresa é fazer marketing digital, é estar com o site, é estar nas redes sociais. Qual, assim, não só a opinião, mas assim, qual o conselho que você dá? Porque o marketing, você fazer marketing digital hoje, e trazer cliente para a sua agência é muito importante, né? É óbvio que a gente vive de venda, todo mundo vive de venda, então é muito importante, é uma forma de você atingir o seu cliente hoje de uma maneira inclusive acessível. É uma forma. É uma forma. Exato. Eu acho isso. É uma forma. Mas aí eu quero a sua opinião sobre isso, né? Sobre uma forma, de ser uma forma de você atingir o seu cliente, as outras formas que você entende, e se é um bom negócio investir, na sua opinião, de empresário e tal, vamos deixar isso como presente para quem está ouvindo a gente, que seja um pequeno empresário. Trazer o cliente, investir em marketing digital no momento que você não tem estruturado a sua empresa, seja ela com processos, com tecnologia, com indicadores, que ela não está estruturada com equipe, é jogar dinheiro fora, na sua opinião? A resposta é difícil, porque eu não acho que exista uma receita. Não tem a receita, né? E assim, é um pouco, se vende mais porque está fresquinho porque vende mais. Então, assim, se você não tem cliente, você não tem necessidade de processo. Mas se você não tem processo, você não tem como gerir o cliente. Então, acho que as coisas caminham paralelamente. Acho que um não funciona sem o outro. Eu acho que, assim, a base de tudo é o cliente. Você sem ter cliente, você pode ter o processo mais bonito, você pode ter o CRM mais caro, você pode contratar uma McKinsey para ficar dentro da sua empresa, e sem o cliente nada acontece. Então, assim, primeira coisa é você ter cliente, mas você tem que estar muito atento para que, e aí, de novo, vem a questão da estratégia. Quem é o cliente? O que aquele cliente está buscando? Você está dando a resposta para o pain point daquele cliente? Você está resolvendo a dor daquele cliente? Qual a sua vantagem competitiva, né? Qual é o seu diferencial? Aquilo você está entregando. Então, enfim, você precisa responder um monte de perguntas do cliente, e aí você precisa, sem dúvida, paralelamente, ter os processos e ter os sistemas que suportem você servir aquele cliente e crescer e trazer mais clientes. Então, assim, é a roda girando. Não dá para você tirar um pedaço e achar que a roda vai girar, porque vai fazer clac, clac. Sabe quando você tem um raio faltando na bicicleta? Você tem que ter a coisa girando certinho. Então, uma hora é uma coisa, a hora que você vai ver, você tem que ir a outra, daí de novo você tem que ir a outra. É um processo que não tem fim. Nunca vai chegar e falar assim, agora está resolvido. Comprei esse sistema, pronto, vou ficar aqui, vou sentar e minha vida vai resolver de jeito nenhum. É um processo sem fim. Então, você vai investir no marketing, e aí você vai gerar mais investimento em tecnologia, que vai gerar mais investimento em processo, que vai gerar mais investimento em pessoas, e assim vai indo. E é muito interessante que, com o crescimento da empresa, você também tem que ir moldando a sua equipe, né? Então, os atributos das pessoas lá que eu tinha no começo, sei lá, enquanto eu tinha 10 funcionários, todo mundo tinha que fazer meio tudo, o que fica totalmente diferente de quando eu comecei a ter 50 funcionários.
O que começou a ficar totalmente diferente quando eu tive 100 funcionários de quando eu tinha 200 funcionários. Então, a especialização das pessoas vai mudando muito, muito, muito. Por isso que às vezes você fala assim, putz, esse cara não acompanhou, né? Essa coisa de gestão de equipe. Mas, assim, se você me perguntar o que é o mais importante de tudo, eu continuo dizendo que é a equipe. Não adianta você ter a melhor também, você ter o melhor marketing, você ter o melhor processo, você ter o melhor sistema, se as pessoas não forem boas. Não adianta você dar a Ferrari para o cara que não sabe dirigir, né? Não adianta você, enfim, você tem que estar tudo funcionando. Show. Cara, sabe que assim, é esse tipo de pergunta, principalmente no final, tal, é a primeira vez que eu faço até. Eu fiz, Foi bom para você, não? eu fiz de propósito. Oi? Foi bom para você? Foi bacana. Eu fiz de propósito a pergunta para ser difícil, né? De tipo, jogar dinheiro fora e tal, justamente porque eu sei, pelas nossas conversas e tudo mais, eu sei que você sabe, você não vai chegar e na minha tendência, tipo, falar, vai jogar como. Não, você vai dar a sua opinião realmente, e ela é muito melhor do que ir na tendência, é justamente isso que eu queria, foi uma brincadeira aí, porque eu sei que como você se sai dessas perguntas e ensina muito as pessoas com isso. Eu não acho que eu tenho muito para ensinar para ninguém. Eu tenho só uma experiência, tem assim de algumas coisas que funcionaram para mim, de outras que não funcionaram, né? Nossa, o que eu já joguei de dinheiro fora e bati com a cabeça na parede, e você até sabe do monte delas. Assim, não tem. Eu acho que eu errei mais do que eu acertei. Mas eu faço tanto que o acerto acaba, sabe assim, acaba. Mas não tem. E a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? A gente vai aprendendo com os nossos. Mas eu acho que o mais inteligente, que não é o meu caso, é aprender um pouquinho com o erro do outro. Não é o meu caso. Você não precisa sofrer, né? Mas se eu puder, assim, eu não acho que é aqui, mas assim, eu me ponho super à disposição, né? Se alguém tiver com vontade de bater papo, e eu sei o quanto isso é importante, né, nessa época, principalmente nessa época que as pessoas estão meio em casa, meio sozinhas. Espero que quando isso aqui vá para o ar, já fique velho. Fala, puta, o que o cara está falando lá de ficar em casa? Né? Mas de trocar, eu estou super à disposição. Assim, eu sou super acessível e para mim é um prazer poder ajudar as pessoas e poder. Assim, eu acho, que nem eu falei uma hora, eu acho que a maré sobe para todo mundo. Não adianta eu achar que eu estou bem e está todo mundo mal. Teve assim, te contar isso aqui, não sei se você sabe, mas eu assisti uma live e alguém, não me lembro quem, falou assim, porque nessa época de pandemia, tal, cash is the king, ele falou assim, cash is the king, e eu estou tranquilo, porque a gente fez a nossa lição de casa e muita gente vai ter que apagar a luz, muita gente vai ter que fechar a porta e a gente não vai precisar. Isso foi um negócio que me cortou o coração. Eu vi a pessoa falando aquilo, eu falei, putz, a pessoa fala isso, mas aí tem razão, é verdade. E aí, assim, nesse a gente criou uma iniciativa que é o TTW Lab, né? Claro que a gente também foi pego pela crise, claro que eu também tive que cortar, né? Gente, e vou te dizer, assim, te confesso, foi o meu momento mais difícil como empresário, onde, né, eu que sou muito voltado para a meritocracia, eu tive que fazer duas coisas. Eu tive, que dispensar, desligar a gente que era muito boa e que não merecia estar sendo desligada ali. Né? E muitas vezes a decisão que eu tomei de quem ficava e quem ia foi uma decisão que eu não tomei no mérito pela primeira vez, que eu tomei muitas vezes como obrigação social, onde eu sabia que se aquela pessoa não tivesse trabalho, ia faltar comida na mesa. Enquanto, infelizmente, eu sei que outros têm uma situação melhor, né, que mora com os pais, e que, enfim, que o emprego de fato faz menos diferença. Eu não estou dizendo, mas assim, ter que tomar essa decisão para mim foi muito, 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 muito difícil. Então eu estou me sentindo muito mal. E aí, quando a pessoa falou isso,
eu me senti mais mal ainda. Mas aí me veio, poxa, eu tenho um espaço de escritório, né? Que a gente montou tudo, até justamente por conta da Very Latin, que é um projeto que vai ficar 6, 8, 12 meses na gaveta. Falei, poxa, em vez desse cara apagar a luz, eu vou dar uma oportunidade. Então, o que a gente fez? A gente começou a disponibilizar o espaço físico e a estrutura a custo zero para os agentes de viagem que, porventura, né, optarem por não manter o escritório deles nesse momento. E não é uma coisa, eu não estou comprando ninguém, não estou, assim, não tem nenhum string attached. A pessoa entra, mantém o nome dela, mantém a identidade dela, não tem nenhum tipo de cobrança, né? E a pessoa só. E não é uma coisa para um IC, porque muita gente fica fazendo jogadinha de IC e fica brigando para IC para lá, IC para cá. Enfim, é uma estratégia, não é a minha. Eu quis e optei por dar apoio com esse espaço que eu tinha, que se tornou ocioso, para o empreendedor, para o agente de viagem, que o cara sabe o que é empreender, o cara que tem um CGC, o cara que tem um contador, ele sabe e tal, e aí com isso ele deixa de ter o custo fixo de manutenção do escritório, estou trazendo ele para dentro, espero que ele fique por pouco tempo, que logo ele volte, monte o escritório desse, mas com isso, o que eu ganho, né? Primeiro, acho que assim, é uma oportunidade de fazer bem uma coisa que não tem por que não, mas mais do que isso, eu consegui atrair gente muito bacana e que pensa parecida, a pessoa que fala, putz, que legal, uma oportunidade, né? A pessoa que está ali e que vê inovação nisso, porque tem muita gente que fala assim, mas se eu estiver trabalhando perto de outros agentes, vão roubar meu cliente. Sabe aquele pensamento antigo? Essa pessoa não vem para perto, essa pessoa. Então, as pessoas que vêm já são pessoas que, de uma maneira ou outra, já têm o mesmo mindset, né? Já estão pensando na mesma coisa, e com isso, então eu consegui trazer gente boa que hoje está me ajudando a pensar, a gente conversa toda semana, então isso é super legal. E mais do que isso, né, eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, essas pessoas, essas empresas que eu estou trazendo para o nosso lado, além de eu ter ganho um board, né, de um advisory board, essas conversas com outros empresários e empresárias, né, que têm as suas empresas em momentos diferentes de maturidade, mas que sempre contribuem, e, de novo, não é balela, sempre contribui, sempre contribui, sempre contribui. De uma maneira ou de outra, eu imagino que essas pessoas vão dar preferência à nossa operadora antes da outra, né? Enfim, e tem acesso à ferramenta. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou começar, na hora que tiver a volta, né? Se você quiser conversar isso, dá desconto. A gente já está vendo essa volta, principalmente nos Estados Unidos, mas então a gente no minuto que tiver essa volta, com a produção dessa turma que vai estar do meu lado, vai ser mais fácil eu recontratar as pessoas que eu tive que desligar um tempinho atrás. Então, isso aí vai gerando, né? Faz a roda girar, né? Faz a roda girar. Faz a roda girar. Isso Show. mesmo. Tá muito legal a conversa. Daria 4, 5 episódios aqui. Pô, brinca Principalmente. Não, com certeza. Você acha legal porque você gosta de mim, mas eu aposto com você que não vai ter 3 pessoas para terminar de assistir essa hora que a gente ficou conversando aqui. Então, vamos fazer o seguinte: se você está vendo, né, que tá no Spotify e no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, vai no YouTube e comenta lá que você viu até o final. E se você está no YouTube, coloca seu comentário aqui, que você viu até o final, prova para ele que são mais de 3 pessoas, tirando a minha esposa e a sua e meu irmão. Minha mãe. São 4. E a sua mãe. 4, já temos 4 ouvintes aí que vão ver até o final. Cara, quero te agradecer de novo por aceitar o convite. E antes da gente terminar, a tradição aqui é sempre deixar uma dica de livro para as pessoas aí que pode ajudar elas, ou nesse momento que a gente está passando, ou. Podia ter falado antes, isso me pegou. Não, vamos lá. Então, eu tenho um livro de cabeceira, né, que eu leio e releio e releio e releio. Ele, em inglês, ele chama Atlas Shrugged,
e em português ele chama Quem é John Galt? Acho que é isso, Quem é John Galt? E é um livro de uma autora chamada uma russa que migrou para os Estados Unidos chamado Ayn Rand. Então esse livro para mim é um livro que assim influenciou muito na minha vida. Eu recomendo assim de olho fechado. Então esse Quem é John Galt da Ayn Rand é um livro que vale a pena ser lido. Ele te dá uma outra percepção e acho fantástico. Até gostaria de ouvir depois se para essas 4 pessoas que estão vendo a gente, acho que vale a pena. Um outro livro que eu gosto muito é um livro chamado Meditations, de um imperador romano chamado Marcos Aurelius. Também é um livro que eu tenho voltado bastante, que é um livro a respeito do estoicismo, né? O estoicismo é uma filosofia de vida, assim, que te faz, acho que, ver que é bom para esse momento, que te faz menos preocupado, te faz ver que você tem muito pouco controle sobre as coisas, né? E que não adianta você ficar tão... Porque, de fato, as coisas acontecem como são para acontecer, né? Sem nenhum fatalismo. Então, esse livro chama Meditations, Meditação, do Marcos Aurelius. Vale a pena. Esses 2, você pediu um, eu já te dei 2, estamos no lucro. Vou colocar na minha lista aqui do Kindle e depois eu te falo. Vale a pena, depois me conta. Valeu. Então, Du, obrigado de novo. Um prazer. Provavelmente vai pro ar daqui uns 15 dias, é o tempo mais ou menos que demora. Então, aí para também as pessoas entenderem a janela de tempo, eventualmente a gente fala alguma coisa aqui que não faz sentido quando A pessoa que chegar já vai ter vacina? O cara, vai ter vacina. O cara falando lá já tem vacina. Os caras tristes lá por causa do coronavírus, né? Já tá todo mundo na rua. Mas não estou triste. Depois que eu li o Meditations, eu fiquei menos triste. Boa. Valeu, Du. Obrigado. Obrigado a você, Dani. Valeu. Abraço. Até a próxima. É.